Números capítulo 22. Números capítulo 22, eu vou ler até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na Ara. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Estavam chegando perto de Canaã. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Os israelitas tinham vencido todas as batalhas até aí. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares serás abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos moabitas, verso 7, e os anciões dos midianitas, levando consigo preços do encantamento, levando dinheiro, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Verso 10, respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou para que dissesse. Aí você já sabe, vamos pular para o verso 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Deus disse: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Vamos para o verso 18. Respondeu Balaão, na segunda ida dos anciões dos midianitas e dos enviados de Balaque. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me deste sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta e vai com eles, todavia fará somente o que eu te disser. Diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Pela palavra de Deus. Eu não consigo ler todo o texto que conta a história de Balaão com o povo de Israel e com os midianitas e com os amalequitas, porque é muito tempo e eu não ia conseguir falar o que eu quero. Mas o que importa é que você saiba, irmãos, essa passagem tão poderosa desse profeta, talvez um profeta desviado. É uma discussão que se faz se ele era profeta de Deus ou não, se ele era um profeta que era em princípio de Deus e depois foi desviado. O que a gente vê no texto é que ele era um profeta, e um profeta que depois se tornou uma doutrina satânica, porque na carta a Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que a doutrina de Balaão, que leva o povo a se desviar em pequenos desvios, em prostituição, em coisas gananciosas, financeiramente falando, ou de receber alguma, que a cobiça venha satisfazer, é uma doutrina maligna que muitas vezes atinge e aflige o povo através de falsos pregadores, de falsos profetas e de falsos ensinadores. É uma doutrina condenada. Balaão era esse homem que ensinou que o profeta poderia profetizar segundo a vontade do cliente, porque Balaque queria que Balaão desse uma profecia segundo a vontade do cliente. Olha, vai lá e profetiza contra aquele povo, amaldiçoa aquele povo, eu vou te dar todo o dinheiro necessário para que você construa essa maldição, para que você dê essa profecia errada. E a Bíblia também fala nos textos posteriores a esse que nós lemos, que Balaão, ao ver que Deus impediu ele de dar a maldição, ele
envia, ou melhor dizendo, ele ensina os amalequitas a enviar mulheres para levar o povo de Israel a se prostituir, e assim através do pecado, e o pecado leva as pessoas a se afastarem de Deus, e eles se afastarem do Senhor, e assim ter motivo para haver destruição. Essa era a doutrina de Balaão. Veja se não tem pessoas assim hoje, veja se não tem pregadores na internet ou na televisão ou de qualquer outra forma, veja se não tem pregadores que querem pregar aquilo que o povo quer ouvir, veja se não tem pregadores que são mais confortáveis do que colchão ortobon, veja se não tem pregadores que falam no evangelho delicioso, super bacana, bacanérrimo, hipergraça e tudo mais. Pastores que querem, pregadores ou profetas que querem profetizar segundo a vontade do cliente. Irmão, se você estudar na Bíblia, você vai ver que a maioria das profecias, ou a grande maioria das profecias, sobretudo aquelas que eram relacionadas a pessoas, eram para dizer: conserta a tua vida, arruma a tua vida, corrija a sua vida. A pregação é uma pregação de incômodo sempre. Eu falo isso para os irmãos, o evangelho ele sempre vai trazer incômodo, ele é salvação, ele é graça, ele traz paz, é uma paz que excede a todo entendimento, mas a pregação sempre vai te trazer incômodo. Cuidado com aqueles pregadores, cuidado com o que você escuta, sobretudo na internet, porque a internet deu vazão para todo mundo. Cuidado com aqueles pregadores que na verdade estão fazendo o seu caminho ficar mais confortável, o caminho para o inferno. São pessoas que estão arrumando travesseiro gostoso para a pessoa caminhar para o inferno. Porque o evangelho ele muda, o evangelho transforma, o evangelho incomoda, o evangelho aceita você na condição que você está, do jeitinho que você está, do jeitinho que você veio. Ele diz: eis aqui, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é maravilhoso, mas ele continua dizendo: trocai o seu jugo pelo meu. Eu vou partir de agora controlar a sua vida. E ele continua dizendo: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Mas hoje nós temos Balaãos que pregam dessa forma. E aí no outro lado você tem o povo de Israel, que até aqui venceu tudo. Teve grandes vitórias, destruiu grandes povos. Os povos não queriam deixar ele passar, vinham com o exército para tentar derrubar aquele povo nômade, e aquele povo nômade sem muita preparo para a guerra, sem exército organizado, vencia as batalhas, porque quem dava vitória era o Senhor. O povo de Israel chegou na beirada de Canaã, diante do rio Jordão, se preparando para entrar na terra prometida. Lá vem aquele povo vitorioso. É lógico que Balaque teve medo, é lógico que Balaque teve inveja, é lógico que Balaque cobiçou aquilo. Irmãos, as nossas vitórias, as vitórias que Deus nos dá, causam inveja em outras pessoas. As vitórias que Deus vai conceder a você, a sua família, nos seus negócios ou em qualquer outra área, vai ser uma bênção, vai ser motivo de júbilo, vai ser motivo de alegria, vai ser vitória em cima de luta, sim, é verdade, mas quando elas vierem, vai causar medo nas pessoas. Vai causar inveja nas pessoas. Eu não quero que as pessoas tenham inveja de mim. Querido, então não tenha vitória. Só tem um jeito das pessoas não terem inveja de você. Só tem um jeito das pessoas não falarem mal de você. Sabe como? Não vença. Agora falar mal até que vão falar, né? Agora inveja. Balaque teve inveja, Balaque teve medo, porque um povo vitorioso causa medo. Um povo vitorioso causa medo naqueles que não são acostumados com a vitória. Um povo que vive na luz, e a Bíblia diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai que estás no céu, ao verem a luz através das suas boas obras. Quem está acostumado a viver em trevas se assusta diante da luz. Você é a luz do mundo, o Senhor te chamou para ser a luz do mundo. Então quem habita em trevas, quem vive em trevas, sempre vai ficar incomodado com você. Quem está me entendendo, irmãos? Aqui aconteceu isso. Bom, aí na continuação do texto, para a gente fazer a interpretação do texto, Balaque mandou lá chamar Balaão e disse: Balaão, vai lá, estou dando dinheiro, vai lá amaldiçoar aquele povo. Balaão perguntou para Deus, Deus falou: não vai.
Não vai, porque é povo abençoado. Não vai porque é povo abençoado. Deixa eu te contar um negócio para você. Tem demônios que se levantam contra a sua vida, tem trabalhos que fazem contra você, tem espíritos malignos que se preparam para ir contra a sua vida, que quando descobrem que é você, falam: eu não posso, ele é povo abençoado. Você não tem ideia de quantas vezes. Deixa eu dizer algo para você. Você não tem ideia de quantas vezes Deus te livrou de algo. Tem vezes que Deus te livrou de algo que você nem sabe, sabia? Sim, Ele viu o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, Ele viu o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, Ele viu o sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, sobre o seu carro, e disse: eu não posso tocar naquele carro, eu não posso tocar naquela vida, eu não posso tocar naquele filho, eu não posso tocar naquela família, porque o sangue do Cordeiro me impede de destruir. Quantas vezes você na estrada, no seu carro, o espírito destruidor passou perto de você e não pôde tocar em você porque havia um sangue de Cristo Jesus ali? Quantas vezes o destruidor tentou pegar os seus negócios e jogar no lixo, e ao vir contra você, viu o sangue de Cristo protegendo os seus negócios e disse: não posso tocar nisso. Mas Balaão insistiu, talvez porque viu que o dinheiro era bom, porque tem pregador que é assim, pregador do cão, né? Viu que o dinheiro era bom, falou: vou insistir. Voltou, pediu, aí Deus falou: já que você insistiu, vai, Balaão. Porque no final das contas é assim. A gente tem que tomar cuidado de ficar insistindo muita coisa diante de Deus. Às vezes Deus, para que a gente aprenda, fala: vai. Os pais de antigamente, quando a criança, o neném, ia colocar a mão na tomada, mais antigamente, né? Ninguém faz isso hoje não, né, gente? Meu Deus, misericórdia. Mas antigamente o pai ficava esperando o menino colocar, era assim, não é? Na tomada. Aí na hora que ele tocava, ele tirava, rapidinho. Para quê? Para o menino aprender que não pode mexer na tomada, levar choque. Às vezes Deus faz isso. Uau! Você entendeu o que eu disse? Às vezes Deus deixa você colocar o dedo na tomada para levar um choque. Ele permite que Balaão vai. Aí Balaão monta numa mula, 2 servos com ele, começa a ir no caminho, no meio do caminho. E Balaão, vou te falar um negócio para você. Você quer uma definição boa de Balaão? O profeta mais burro do que o jumento. Um bom nome de livro: Balaão, o profeta mais burro que o jumento. Ele sobe no jumento, pega o caminho para ir na direção onde o povo de Israel estava acampado diante do rio Jordão, perto de Canaã. E no meio do caminho, o anjo do Senhor, com uma espada na mão, se opõe. E a Bíblia diz que o jumento se desvia do caminho. Balaão não estava vendo nada, porque os olhos espirituais dele estavam fechados. Ele que falava que eram os olhos de Deus, que via as coisas de Deus, não estava vendo o anjo. O jumento estava vendo. O jumento desvia, e ele começa a bater no jumento. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos leva a desviar de caminhos que nós achamos que estão certos, que nós achamos que são corretos, e a gente fica com raiva, como Balaão ficou com o jumento. A gente bate no jumento, a gente chuta a parede, a gente briga, a gente chora, a gente fala: Deus, eu não estou entendendo porque que o Senhor está permitindo isso. Porque você achava que esse caminho aqui era o caminho que ia dar dinheiro para você, você achava que esse caminho aqui era o caminho que ia fazer você se casar bem, você achava que esse caminho aqui era aquele caminho que levava você a prosperar de alguma forma, e de repente desviou. Desviou porque o anjo não permitiu. Não desviou porque as portas foram fechadas pelos demônios, não, foi um anjo que não permitiu, foi Deus que não permitiu. E às vezes Deus faz a gente se desviar do caminho, porque nós não estamos vendo, e Ele o faz para nos proteger de sermos mortos. Aquele negócio, preste atenção. Tem uma frase aí, né, que fala que progresso diante do abismo, o certo é voltar para trás. É ou não é? Não, progresso a gente tem que andar sempre para frente, mas diante do abismo a gente não pode andar para frente, a gente tem que andar para onde? Para trás. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus faz a gente desviar do caminho, mas você acha que parou por aí? Não parou não.
A Bíblia diz que aí ele dá um jeito de fazer o jumento estar numa outra direção, numa direção que tinha muros em volta, provavelmente muros de barro, de montanhas. E aí o anjo do Senhor se coloca lá de novo, e a jumenta começa a apertar Balaão naquela parede. E a Bíblia diz que começa a machucar o pé dele, e ele fica mais bravo ainda, aí que ele bate muito no jumento, porque estava machucando ele. Quantas vezes a gente é machucado por algo na vida, seja no físico, seja na alma, seja com palavras, e na verdade aquele machucado é para nos impedir de sermos mortos, e a gente nem sabe, de estarmos diante da ira de Deus, porque se Balaão continuasse ali, ele está diante da ira de Deus, ele estava errado, ele estava em pecado, e aí sente algo irmãos, deixa eu dar um exemplo simples. Quantas pessoas sentiram uma dor nas costas, na perna, e falou, vou no médico, aquela dor só aumentava, vou no médico, chega lá, fala que a dor é uma coisa simples, mas descobriu que tinha alguma coisa que precisava de um tratamento mais sério, e você, ao invés de agradecer a Deus, por ter possibilitado que a dor fizesse você descobrir algo, você reclama, você reclama, Deus, o Senhor deixou isso acontecer comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas Balaão insistiu, porque ele era mais burro que o jumento. E ele continua insistindo no caminho, até que o anjo para bem na frente dele. Aí o jumento, sabe o que ele faz? Ele para, ele cai no chão, ele deita, do jeito que cavalo e jumento deita, ele não se move mais. E aí que Balaão tirou a vara e começou a bater. Parece que Balaão não andava para frente mais. Quantos de nós, em algumas circunstâncias da vida, parece que estão parados? Olha para a esposa, olha para o marido, fala para o pastor, fala para o amigo, fala para o pai, para a mãe, fala, nossa, parece que eu não ando para frente, parece que eu não estou andando, e não sabe que Deus está te livrando de alguma coisa. Por isso, quando você tomar o caminho errado, Ele vai fazer o seu pé sentir dor, alguma parte do seu corpo sentir dor, porque Ele não quer que você tenha diante da ira dEle. Por isso que quando você querer insistir nesse caminho, vai parar. Aí acontece o sobrenatural. A jumenta começou a falar, que ele é mais burro do que a jumenta. É porque ele começou a discutir com a jumenta, irmãos. Ele nem percebeu que jumento não fala. Ele nem parou, porque se eu estou andando, meu cachorro, eu tenho uma cachorra lá em casa, ela começa a conversar comigo, me interna, né? Ué, é ou não é, irmãos? Ué, se o jumento começou a conversar comigo, eu tenho que parar. O que está acontecendo aqui? Não, ele discutiu com o jumento. Ele discute com o jumento. Então acontece duas coisas aí. Primeiro, o inesperável. Ele não esperava o jumento falar com ele, como nenhum de nós espera. Se o jumento falar com você lá na sua chácara, na sua fazenda, ou procure um médico o mais rápido possível, ou expulse em nome de Jesus. Tem algo errado. O inesperado aconteceu. E ele ouviu a voz. Alguém falou, porque quem fez o jumento falar foi Deus. Foi Deus que mostrou, fez abrir os olhos de Balaão. Foi Deus que usou a jumenta. Então escuta duas coisas aqui. Primeiro, Deus usa o inesperado para nos impedir. Deus usa o inesperado para nos impedir. Vocês estão me ouvindo, amém, irmãos? Deus usa o inesperado. E a segunda coisa, Ele usa alguém para falar com a gente. Até jumento Ele usa, irmãos. E aí Balaão vê o anjo, ele se arrepende, lógico, eu acho que ele ficou com medo daquela espada embanhada, né? Esperando ele se arrepende, não sei, eu não me lembro se no texto, no texto não está, ele não pede perdão para a jumenta, devia pedir. Mas Deus libera ele ir, e ele vai, irmãos, ele vai. Ele continua indo, porque tem gente que é cabeça dura. Depois de jumento falar com ele, ele continua indo. Ele vem no culto, o pastor prega tudo para ele, tudo que ele precisava ouvir, e ele ainda fala assim: eu queria que fulano estivesse aqui. Olha, aquela menina, se ela tivesse, que ela ia ver
Meu irmão, Deus cometeu um erro? É incrível isso, a pessoa escuta a pregação, escuta a mensagem, ela pensa, fulano tinha que estar aqui, Beltrano tinha que estar aqui, Deus cometeu um erro? Tinha que estar aqui quem tinha que ouvir essa mensagem. Vocês estão entendendo ou não? Beleza, Balaão vai. Aí eu quero compartilhar com você para terminar aqui a mensagem. Balaão sobe na montanha, no verso 5 do capítulo 23. Vai para o capítulo 23. Ele sobe e faz as oferendas, tudo aquilo que manda o itinerário. E aí diz assim, porque Balaque tinha contratado ele para amaldiçoar. Verso 5, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque, falarás assim. Verso 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Em nome de Jesus Cristo, você que faz parte do Israel de Deus, nenhuma maldição vai prosperar sobre a tua vida, porque o Senhor Deus levou as suas maldições no Calvário em Cristo Jesus. Ele se fez maldito no seu lugar. Toda maldição hereditária, toda maldição lançada, toda maldição declarada caiu por terra, porque você é uma pessoa a qual Deus não permite ser amaldiçoado. Foi o que Balaão falou. Aí Balaque olhou, não, esse trem está errado, eu te contratei para você amaldiçoar e você vem com essa bênção, vou te levar para outro lado, para outro caminho, lá nesse outro caminho, você vai ver de outra forma, o povo de Israel vai ver só metade dele, só a beirinha, aí você vai amaldiçoar, e vai lá Balaão, faz todas as oferendas, faz tudo aquilo que manda o itinerário. Verso 19, ele levanta a voz para amaldiçoar e diz, isso que é incrível, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Quando levantarem para te amaldiçoar esse ano, não conseguirão soltar palavras de maldição. Não é? E se conseguir, Deus vai transformar a maldição em bênção. Verso 19, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 21, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele no meio dele. Quero profetizar sobre a tua vida que o Deus que não é homem que minta está no seu meio, está no meio da sua família, está na tua casa, está naqueles que o temem. Aí Balaque falou assim, Balaão, deixa eu aumentar aqui nosso papo, a nossa conversa, o nosso acordo, vou te levar no lugar mais alto, para você ver o povo distante. E a Bíblia diz que ele sobe no lugar alto que dava para ver toda a congregação de Israel, todo o acampamento de Israel. E aí ele faz todas as oferendas, e aí ele faz tudo que manda o itinerário. E eu queria terminar com isso. Eu pedi para separar 3 figuras. Põe a primeira, por favor, que eu pedi. Segundo a Bíblia, ficava mais ou menos assim as tribos. No meio, o tabernáculo dos levitas, não dá para ler. 3 tribos ao oeste, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. No segundo você vai ver, por causa do tamanho, você vê que Judá, Isacar e Zebulon, que eram as tribos maiores, eles ficaram de uma forma muito maior do que as demais, no meio do tabernáculo Levi. Por último, a última cena, que é um desenho mais bonito. Veja como ficava mais ou menos as tribos em disposição, e aqui ao sul com mais gente, porque a tribo de Judá era maior. A figura que Balaão via, gente, eu me emociono, porque a Bíblia toda é sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. A figura que Balaão via era a figura de uma cruz. O acampamento de Israel formava-se uma cruz.
na sua disposição. Agora vem cá, pode tirar, para a gente ver o final, capítulo 24 agora, porque Balaão sobe naquele lugar. No verso 1 diz assim: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes aos encontros de agouros, mas voltou o rosto para o deserto, levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos. Sabe, irmãos, Balaão viu a cruz de Cristo, a obra de Jesus. A Bíblia é toda sobre Jesus, a obra de Jesus sobre você, a obra de Jesus sobre você, o sangue de Cristo Jesus derramado sobre a tua vida. Preste muita atenção. Veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. O Espírito Santo veio sobre ele, palavra daquele que ouve o dito de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso, que prostra-se porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, que boas são as tuas casas, ó Igreja de Jesus, que boas são as tuas moradas, ó povo santo de Deus. A sua casa é lugar de bênção, porque a cruz de Jesus está sobre a sua casa. A sua família é lugar de bênção, porque a cruz de Jesus está sobre a sua casa. A sua família é uma família abençoada por causa da intervenção de Jesus na sua família. Depois você pode continuar estudando, porque o texto é maravilhoso. Aquele que foi preparado para dar uma maldição teve que abençoar, porque a cruz de Jesus impediu ele de... Jesus se fez maldito no seu lugar. Ao ser crucificado na cruz, ele não levou apenas as enfermidades, ele não levou apenas as dores, as maldições estavam sobre ele. Jesus é a razão da tua proteção, é a razão que protege a tua vida, é a razão que protege a tua casa, é a razão que vai te tirar de qualquer situação de depressão, de angústia, de ansiedade, de aflição. É Jesus o Cristo. Ele pode, escuta, eu estou terminando de verdade agora. Ele pode mudar todas as situações, todas as circunstâncias. Não há circunstância que Jesus não pode mudar na sua vida. Não há vício que ele não possa libertar. Não há casamento que ele não possa restaurar. Não há vida que ele não possa livrar. Não há família que ele não possa trazer harmonia. Não há... Tem uma palavra que Deus fala para Abraão que eu acho interessante demais. Para Moisés, perdão. Encurtou-se o braço de Deus? De vez em quando Deus tinha um senso de humor. Ele virou para Moisés: Moisés, mas o senhor vai fazer isso mesmo? Deus falou para Moisés: e meu braço ficou curto? E meu braço ficou curto? Nada pode encurtar o braço de Deus. O Senhor pode tudo. Ele é o soberano de toda a terra. Ele é o criador de todas as coisas. É aquele que chama a existência aquilo que não existe. Ele é o Pai do Deus Filho, que é Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o início, o fim, o autor e consumador, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que em nós é a esperança da glória, o pão vivo que desceu do céu, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único digno de abrir o livro e de receber os selos. A